E aí pessoal, tudo bem? Matheus aqui da WAZ. E aproveitando o gancho que a gente tem falado aí no nosso Instagram, produzido alguns conteúdos em relação a armazenamento e NAS, eu trouxe aqui hoje o Osvaldo, que é um especialista da Seagate, para falar um pouco para a gente dos HDs voltados para esse segmento. Osvaldo, explica para a gente o que esse HD Iron Wolf tem de diferente em relação ao HD comum. Vamos lá, Matheus. Cara, os HDs Iron Wolf têm uma construção diferente daquela de um HD comum para computador. Tá? Essas carcaças metálicas, essa caixa metálica do HD, ela diz muito pouco sobre o HD. Lá dentro dessa caixa metálica, os componentes-chave do Iron Wolf são diferentes daqueles que você encontra num HD comum para computador, tá bem? Primeiro ponto fundamental, HDs para equipamentos NAS são HDs preparados para trabalhar 24/7, trabalhar de forma ininterrupta durante longos anos. Tá? E até por conta disso, deixa eu fazer um esclarecimento muito rápido, Matheus, sobre o que é o NAS. Eu tenho certeza que tem um pessoal que vai nos assistir que talvez não tenha, num primeiro momento, uma referência muito clara do que é o NAS. Explicando de uma forma muito simples, pessoal, o NAS é peça fundamental na construção de uma solução para backup. Tá? Esse tipo de maquininha resolve aqueles problemas de guardar dados, guardar uma massa de dados, um volume de dados importantes para o seu negócio, também documentos fiscais, dados de clientes, imagens médicas, projetos, desenhos, o que seja, documentação contábil e por aí vai. Esse tipo de maquininha resolve o problema de guardar dados de forma segura, compartilhar esses dados entre o seu time, ali na empresa, ali no escritório, replicar esses dados na nuvem para aumentar ainda mais a segurança de tudo isso, particularmente nesses nossos tempos de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, em que agora os negócios podem ser responsabilizados numa eventual perda ou vazamento de dados de clientes. Esse tipo de máquina resolve todos esses problemas. Tá? Isso aqui é o NAS, é um Network Attached Storage, ou traduzindo, né, armazenamento conectado na rede. Tá? Aqueles profissionais como advogados, arquitetos, contadores, fotógrafos, ou, por exemplo, numa pequena produtora que lida com vídeos, com imagens, dá para armazenar todos esses tipos de conteúdo numa máquina como essa de forma absolutamente segura, tá? E preservá-los e compartilhá-los de forma rápida e inteligente. Essa é a proposta do NAS. Vamos voltar para os discos, né? que é a minha área. Eu tinha dito que esses HDs são HDs construídos para trabalhar 24/7. Tá? Isso é muito importante, um HD típico para PC não está preparado para isso, não está preparado para esse nível de exigência. Tá? E aí vem outras particularidades. Todo HD tem firmware. O que é o firmware? Primeiro, todos os dispositivos eletrônicos que nós usamos têm firmware. Tá? Os nossos roteadores têm firmware. Uma webcam que eu estou usando ali numa call, numa conference, a webcam tem firmware, a placa-mãe do meu computador tem firmware, meu smartphone tem firmware. O firmware é um sisteminha que está embarcado nesse dispositivo, tá? É um programinha que está embarcado aqui e que controla esse dispositivo. Tá bem? O firmware num HD especializado para NAS é um firmware que especializa ele para trabalhar em RAID, tá? R-A-I-D, RAID. RAID, explicando da forma mais simples possível, é quando você tem, como aqui nesse caso, pessoal, vários HDs, aqui seriam 4, instalados no mesmo equipamento, trabalhando juntos, para aumentar a performance do equipamento ou a segurança dos dados. Um mix desses dois, performance e segurança. Se um desses discos falha no longo prazo, por eles estarem trabalhando em RAID, você não tem absolutamente nenhuma perda de dados. Tá? O firmware desses HDs, diferente daquilo que você encontraria num HD convencional, um HD comum de PC, especializa eles para trabalharem em RAID. E aí vem outros itens, como por exemplo, esses HDs têm sensores de vibração rotacional, eles detectam vibrações
que existem num equipamento como esse, quando você tem vários discos dentro de um mesmo chassi, dentro de um mesmo gabinete, é normal que você tenha vibração. Não é uma vibração que nós vemos a olho nu, não faria sentido, né, o HD trabalhar chacoalhando, mas existe uma vibração ali. Esses HDs detectam essa vibração e eles têm mecanismos que compensam essa vibração. Tá? Além disso, um HD comum de PC da Seagate tem 2 anos de garantia, Iron Wolf tem 3 anos de garantia. Tá? Enquanto um HD comum de PC está preparado para movimentar até 55 terabytes de dados por ano, independente da capacidade do HD, ele pode movimentar até 55 teras de dados por ano. Um Iron Wolf, independente da capacidade dele, pode movimentar até 180 terabytes de dados por ano, mais de 3 vezes o que suportaria um HD de PC. Bom pessoal, então deu para entender um pouquinho da diferença entre HD de desktop, HD para computador, para um PC normal, e um HD de servidor ou para backup, né, um HD para storages. Oswaldo, você falou da garantia desses HDs, eu sei que eles têm uma garantia diferente também, tem esse Rzinho do Rescue aqui. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Legal, Matheus. Isso aí é uma característica que é um diferencial forte desses discos, agrega tremendo valor, né, os usuários finais, né, quando nós temos oportunidade de conversar com o usuário final, eles gostam muito de saber disso. É o seguinte, ó, você vai ver que na etiqueta dos discos Iron Wolf tem, como você disse, esse símbolo que é um R. Tá? Isso aqui sinaliza que esses HDs estão cobertos pelo serviço Rescue da Seagate. O que é o Rescue? Significa resgate, a palavra. Significa que além desse disco ter 3 anos de garantia, em paralelo à garantia, ele está coberto por serviço de recuperação de dados. Se houver necessidade, você aciona a Seagate e ela se responsabiliza por recuperar os seus dados sem nenhum custo, em laboratórios dela. E vale lembrar, para quem não conhece esse tipo de serviço, não ouviu falar desse tipo de serviço, que serviço de recuperação de dados contratado no mercado, se você contratar uma empresa especializada, ele é caro, é um serviço especializado, super caro, dependendo do volume de dados para recuperar. A gente já teve alguns relatos de clientes aqui que tiveram problemas com HDs externos e, assim, pouca mídia, HD, se não me engano, de 1 terabyte ficou caríssimo. É bem complicado mesmo essa questão de recuperação de dados. Então, pessoal, a gente já falou um pouquinho sobre NAS, vocês já entenderam a diferença dos HDs, já entenderam um pouco sobre o Iron Wolf, mas aqui na WZ também a gente tem uma outra versão do Iron Wolf, que é a versão Pro. Oswaldo, explica um pouquinho pra gente qual que é a diferença desse HD Pro para esse Iron Wolf comum? Ótimo. Vamos lá, cara. É assim, ó. O Iron Wolf convencional, ele é um disco para arranjos com até 8 discos, para equipamentos onde você vai fazer montagens, digamos, com até 8 discos. Já o Iron Wolf Pro, deixa eu pegá-lo aqui, o Iron Wolf Pro é um disco ainda mais sofisticado, ainda mais robusto. Ele tem uma construção preparada para arranjos com até 24 discos. Tá? Então aí nós já partiríamos para uma máquina de um porte completamente diferente. E tem o seguinte, ó, enquanto um Iron Wolf convencional tem 3 anos de garantia, 3 anos de cobertura pelo serviço Rescue, o Iron Wolf Pro tem 5 anos de garantia. E nos 3 primeiros anos desses 5, ele também, obviamente, está coberto pelo serviço Rescue. Tá? Vale lembrar que o Iron Wolf Pro está disponível agora em até 20 terabytes de capacidade. Quem diria, né, cara? Um único disco com 20 teras. E eu tinha dito que o Iron Wolf comum pode movimentar até 180 teras de dados por ano, independente da capacidade do HD. Estou falando da carga de trabalho que ele suporta. No caso do Iron Wolf Pro, esse número é até 300 terabytes por ano. Isso é 5 vezes e meia o que suportaria um HD comum para computador. Tá bem? Então esses são o Iron Wolf e o Iron Wolf Pro. Então, pessoal, apesar de parecer que o NAS é voltado só para o business, isso não é verdade. A gente tem hoje opções no mercado com 1 baia, com 2 baias. Então, para quem cria um conteúdo, para um fotógrafo robista, para um streamer que quer utilizar um NAS para ter uma segurança no armazenamento dos seus dados,
Você pode apostar num NAS com um HD robusto, com um HD bem construído, com um HD com um sistema de proteção interessante, e você vai estar super bem atendido, seus dados vão estar seguros, você vai ter performance para armazenar esses dados, para acessar esses dados também de forma remota. Então assim, as possibilidades com o NAS são infinitas. Oswaldo, acredito que ficou claro, deu para entender bastante a diferença dos HDs Iron Wolf para o HD convencional, o HD de desktop. Ótimo. Deu para entender um pouquinho também sobre o Iron Wolf Pro, Show. a diferença entre os dois. Tipo de uso do NAS, a gente viu que atende bastante público. Isso aí. Então, pessoal, se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, pergunta aí que a gente responde para vocês. Oswaldo, obrigado pela sua presença. Você possa voltar aí sempre para a gente trazer um conteúdo diferenciado para o pessoal. Cara, eu que agradeço muitíssimo pela oportunidade e em breve estamos de volta aí para falar de outros produtos. É isso aí, pessoal. Deixa sua curtida, compartilha esse vídeo com seus amigos e até a próxima.